Olá, olá, Pikes desse multiverso! Chegando ao terceiro capítulo de The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui pra gente falar sobre o episódio da semana e dessa vez para falar sobre aquele momento que a gente começa a entender o que realmente vai se arquitetar no universo de Tatooine, no universo do Boba Fett. Mas antes da gente começar, eu sempre lembro vocês que é importante se inscrever no canal, gente, ativar o sininho, porque todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, eu tô fazendo live para falar sobre o episódio da semana. E claro, também, se puder, já deixa o like aqui embaixo, aproveita e já deixa o like, porque isso ajuda o algoritmo a entender que esse é um conteúdo mais relevante para outras pessoas. E claro, a ideia é sempre criar uma comunidade para que vocês possam interagir. Eu fico aqui cuidando dos comentários de vocês, então não esqueçam de interagir, de mandar comentário, de contar o que vocês estão achando da série, porque a gente vai criar cada vez mais uma comunidade. Hoje, para falar então do terceiro capítulo da série, que eu vou dizer para vocês que foi um capítulo interessante, eu gostei dele, mas em comparação com os dois anteriores, eu acho que ele deu uma decaída, assim. Não foi nada drástico, eu acho que é um episódio bem concreto no que ele se propõe, mas em comparação com os anteriores que estavam assim incríveis, esse aqui ele só ficou muito bom. Ele tá num nível assim de interesse, de construção de personagem muito interessante, mas na parte da ação eu acho que ele pecou um pouco. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos esmiuçar um pouco esses detalhes. Bom, esse terceiro capítulo ele mostra um pouco mais do passado do Boba Fett, sem dar muito spoiler, né? Ele na verdade ele constrói muito mais o tempo presente do que os anteriores. Isso eu achei legal, porque como eu disse, eu não tinha noção de que a série ia se encaminhar dessa forma, entre flashbacks e situações cotidianas do momento. Mas esse episódio focou muito mais no momento presente. Eu acho que isso foi muito bom, principalmente pelo fato de saber que a gente já conhece, a gente já sabe o que aconteceu no passado dele. Então agora realmente vamos focar no que é essa nova política, essa nova diplomacia proposta pelo Boba Fett. E dentre outras coisas assim que eu noto que não são spoiler assim, eu acho que a série ela se encaminha muito bem para esse momento do faroeste, como eu já tinha comentado em outros episódios, mas esse foi o primeiro episódio que eu senti realmente uma, uma sensação mais de uma construção do crime, das sociedades de crime, tudo isso que eu acho que é essencial pro personagem também, que tá saindo daquele lugar de caçador de recompensas para esse novo personagem que a gente já viu lá em The Mandalorian. Então, eu realmente estou bem interessado nesse momento agora dessa diplomacia, dessa política. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro Star Wars, principalmente pela questão política que eles apresentam ali, mas de uma forma muito acessível, num universo fantástico que faz a gente realmente se interessar por essa construção, por esse entendimento do que é a democracia, do que é os locais de poder. E Boba Fett traz isso de novo, só que, claro, agora num ambiente muito mais envolvendo o crime. E aí, eu acredito que assim, falar sobre esse episódio sem dar muito spoiler é bem complicado. Então, a partir daqui, eu vou começar a dar alguns spoilers, vou falar sobre algumas coisas. Então, se não assistiu ao episódio, para o vídeo aqui e assim que assistir, volta e assiste o resto, porque tem muita coisa pra gente comentar. Principalmente muita coisa nostálgica. Então, spoiler a partir de agora. Bom, vamos começar pela parte nostálgica, e uma nostalgia que ela é muito recente, ela não é uma nostalgia super antiga, que é justamente o momento em que o Boba Fett chega em Tatooine e a gente tem um close. Isso foi uma coisa assim que eu pensei, nossa, eu preciso falar isso na live porque me chamou muita atenção, que tem um momento que ele tá entrando na cidade, no vilarejo de Tatooine, e ele tá em cima de um banta, e aí quando a câmera vira, que a gente vê aquela cena das estacas com os capacetes de Stormtrooper, aquele momento todo ali, eu achei assim, ó, é realmente uma reafirmação de que esse universo do Boba Fett está totalmente ligado com o de The Mandalorian. E isso me deu, assim, me despertou para uma coisa, assim, para uma sensação
de será que o Din Djarin vai aparecer na série? Eu fiquei um pouco com essa sensação de será que eles botaram esse easter egg justamente para fazer com que a gente já espere a presença do Din Djarin, do Mandaloriano? Não sei, eu sei que toda a sequência, para quem não reparou nisso, assistam de novo. É a sequência, é o momento que tem uma pessoa ali colocando os capacetes dos Stormtroopers e atrás vai passando aquela senhora que é dona de um porto, onde o Din Djarin deixa a nave dele para conserto justamente com os robozinhos atrás. É exatamente os mesmos personagens, é exatamente o mesmo close que a gente vê inclusive nos trailers de The Mandalorian. Então, pra mim aquilo dali me pegou num momento assim muito desprevenido e me chamou a atenção pra será que isso é um sinal de que o Din Djarin vai aparecer nessa série? Não sei, acho que é um detalhe que vale a pena vocês assistirem de novo e tirarem as suas conclusões. Mas vamos pensar agora então nesse momento do Boba Fett, que, de novo, é a construção de um personagem que saiu de uma posição de caçador de recompensas, de uma certeza muito maior de chamar ele de vilão, né? Era muito mais fácil antes considerar o Boba Fett um vilão por ser contratado pelo Darth Vader, por estar envolvido em todo esse crime. Mas aqui na série a gente vê a construção de um personagem com muito mais camadas e num momento que a gente está entendendo que ele já está se encaminhando muito mais para o lugar do anti-herói. E quando a gente tem a cena, o flashback dele encontrando os Tuskens, né, o povo da areia, depois de serem devastados, tudo aquilo trouxe uma emoção tão grande pro personagem. E assim, outra coisa que me chamou muita atenção, o Thumera, que é o ator que interpreta o Boba Fett, ele é um ator fantástico. Eu vi muita gente antes da série falando sobre o ator, justamente ele não ser um ator célebre de Hollywood, e talvez esse seja o momento dele se lançar, apesar de já estar com uma idade mais avançada. Mas eu concordo, principalmente nesse episódio, assim, eu vi uma emoção e uma profundidade tão grande no que ele estava entregando ali pro personagem. Eu tô apaixonado por esse ator. Eu acho que esse cara, ele realmente conseguiu entregar muito bem um personagem que realmente está nesse momento de transição e a gente vê essas camadas sendo construídas. Então, e isso eu acho que não é uma tarefa fácil, isso não é realmente o trabalho para qualquer ator. Eu acho que justamente o fato dele ser um ator já de uma idade um pouco mais avançada faz com que ele também tenha muita experiência para colocar em cena. Então, eu fiquei bem impressionado, tô bem impressionado com a construção da série, principalmente com as atuações. E todo esse momento dele caminhando pelo deserto e encontrando finalmente quem são os responsáveis. A gente sabe que o prefeito está envolvido com o crime, a gente sabe que os Hutts ali, eles vieram, uma grande parte do episódio eles têm a sua presença, mas a gente finalmente entende que quem é responsável por aquilo, ou essa sociedade insurgente que está aparecendo ali, é justamente a sociedade Pike. E eu não assisti, não li muito dos quadrinhos. Realmente confesso que esse universo expandido é um universo que eu tenho muito interesse de conhecer ainda, mas eu não o conheço. Mas uma coisa que eu sei é que os Pikes, eles são mencionados, eles inclusive aparecem na série The Clone Wars, que eu sempre referencio aqui, porque ela, na verdade, é a precursora de muita coisa do que a gente tem. Então, sim, vocês vão me ouvir sempre falando dessa série, porque eu, particularmente, primeiro, sou apaixonado pela série, e segundo, ela realmente é base para muito do que a gente vê hoje no universo de Star Wars. E os Pikes são apresentados principalmente nessa 7ª temporada, que foi a última, agora lançada diretamente para o Disney Plus. E eu sei que eles já tinham aparecido antes nos quadrinhos, mas levando em conta que eu não conhecia eles antes e né, eu não tenho essa ligação com o universo expandido ainda, eu consegui identificar e consegui entender muito da parte justamente do contrabando, porque eles basicamente são um grupo de contrabandistas que viajam com especiarias. Outra referência que aparece, apesar de não ser uma referência tão interessante, é a presença deles no filme do Han Solo, né? Que é um filme muito questionável, que a gente sabe que não é um filme... é um filme que está longe de ter o apoio e o carinho do público,
mas eles estão presentes lá, porque eles estão totalmente ligados aos sindicatos do crime. Então, a presença deles ali, para mim, foi fundamental para entender que essa série realmente está se encaminhando para um outro lugar. Porque eu pensei que o grande antagonismo da série seriam os Hutts querendo o poder de volta. Eu achei que aquele prefeito... O prefeito no primeiro episódio lá, eu achei que ele seria esquecível, aí ele é recorrente nos episódios, mas na verdade ele é recorrente por quê? Não ele por si só, mas por ele estar envolvido com os Pikes. Então, assim, são os Pikes os grandes antagonistas. Eu já tiro essa conclusão agora. Acho muito difícil que a série se encaminhe para outro lugar, porque até então a série vai ter 6 ou 7 episódios, então ela já está na metade. A gente já conhece mais ou menos como é que vai funcionar a trama. E para mim, esse vai ser uma grande batalha entre sociedades de crime e entre sindicatos. E aí, fora o antagonismo, outra coisa que eu achei fantástica da construção da série, desse episódio principalmente, é o fato de que o Boba Fett, ele começou a reunir um grupo para ele. Ele não está simplesmente trabalhando solo como ele sempre trabalhou, porque por mais que ele fosse um caçador de recompensas, ele trabalhava sozinho. Ele tinha os outros caçadores na volta dele, mas ele por si só trabalhava sozinho. E aí agora ele realmente mostrando essa modificação. Cara, pra mim esse episódio mostrando a mudança de política que o Boba Fett quer promover. Quando ele é contratado, quando ele é chamado por aquele fazendeiro de água, né? Para tirar uma gangue de motoqueiros ali, de ciborgues. E aí, na verdade, ao invés dele simplesmente tirar e criar um conflito ali, ele simplesmente recrutou aquela galera para entrar pro novo modelo político dele. Eu achei isso fantástico. O fato de criar alianças, isso tudo tem uma política e tem uma construção de narrativa muito mais interessante do que simplesmente ele chegar lá e explodir tudo e acabar com aqueles personagens. Não, ele realmente recrutou aquele grupo, ele botou aquele grupo pra trabalhar com ele. Então, aí é que mora o que eu falei na parte sem spoiler da construção política e principalmente dessa ideia do crime. Eu falei lá no início da série que ela tinha muito esse aspecto western, né, de faroeste, mas ela também tinha muito o aspecto de poderoso chefão. E agora, finalmente, nesse episódio eu consegui ver isso na tela, principalmente nesse momento da criação de alianças e criação de toda uma sociedade dentro do palácio agora do Boba Fett. Outra coisa que eu acho que entra um pouco naquilo que eu falei antes da nostalgia, mas agora não uma nostalgia tão recente, sim uma nostalgia mais antiga, é justamente a presença do Rancor. Que pra mim, aquele momento ali, que, diga-se de passagem, é muito suspeito e muito questionável dos Hutts simplesmente desistirem, até faz sentido. Se realmente eles desistiram e estão indo embora, eu não ficaria tão surpreso. Mas eu ainda tenho um pé atrás para entender, será que os Hutts eles não estão armando para cima do Boba Fett? Porque eles sabem também que o sindicato dos Pikes é muito forte e eles não vão querer se meter com o sindicato dos Pikes, sabendo que são eles os envolvidos. Então, vamos ver para onde que a série vai se encaminhar nesse sentido. Eu coloco eles mais na geladeira, assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer com esses personagens. Mas o presente que eles dão, que é um Rancor, um novo Rancor, né, que o original foi morto no episódio 6, aquilo ali tem uma nostalgia tão grande e tem uma ressignificação desse personagem, dessa criatura, que a gente já tinha visto com o Povo da Areia e que eu acho formidável como eles realmente reconstruíram. Eu falei isso no episódio anterior, como eles trazem uma ressignificação e principalmente eles dão uma importância para o Povo da Areia, que muitas vezes era visto como um povo troglodita e na verdade é um povo nativo. Esse momento da gente entender eles como um povo nativo que estava simplesmente tentando se proteger de outros invasores, isso é fantástico. Isso é uma profundidade de personagens que nunca tiveram a chance de realmente se mostrar
valiosos para a franquia. E agora o Rancor, a mesma coisa. Ele saiu de um personagem que simplesmente se demonstrava como uma ameaça, e inclusive na série The Bad Batch, se eu não me engano, na série The Bad Batch tem um episódio que é todo sobre um Rancor filhote, né, que é o Rancor que vai chegar ao Jabba the Hutt. Mas nesse momento a gente ressignificar esse monstro como não uma criatura sem sentimentos, sem emoções e totalmente irracional, como sim uma criatura que tem emoções, que tem sentimentos, e ela estava só estava cumprindo ordens, ela está sendo subordinada ao Jabba the Hutt. Para mim isso foi muito legal. Eu acho que, de novo, é Star Wars pegando o que eles já têm e aprofundando e criando camadas. É o fato de pegar o Boba Fett, que é o personagem que ninguém sabia quem era, que simplesmente tinha 4 falas, 6 minutos de tela, como eu digo no meu vídeo de resumão, e agora trazendo realmente uma profundidade pro personagem, e isso agora não ficando apenas pro Boba Fett, e sim para todos os personagens, todo o elenco, tudo que tá ali envolvido tá ressignificado. E eu acho que isso é fantástico. Eu acho que, cara, eu tô muito feliz com a série. Acho que a série tá trabalhando muito bem isso. Porém, eu acho que o momento em que a série me perdeu um pouco foi justamente na cena final ali, quando eles estão naquela perseguição de motos. Aquele momento ali, ele tem uma construção, ele tem uma ideia muito interessante que eu acho que podia funcionar muito bem, mas o meu problema com essa sequência é a perda de ritmo. Todo o episódio ele é muito linear, ele consegue se manter de uma forma explicativa e emocionante, mas quando a gente chega nesse momento que deveria ser um momento de adrenalina, de tensão, o que acontece é justamente o contrário. A cena, ela demonstra que ela quer ter essa emoção, que ela quer ter essa adrenalina, mas ela não consegue executar isso. Então, pode ser excesso de CGI. Eu tava pensando sobre isso enquanto eu tava refletindo sobre o episódio, né, pra gente conversar. E eu não sei se é o excesso de efeitos especiais, se é o fato da sala ser muito pequena onde eles gravaram, porque eles estão gravando de novo no The Volume, que eu já falei aqui em vídeos também. Então eu não sei exatamente o porquê dessa cena. Eu só sei que a cena perde muito ritmo. Eu não consigo comprar aquela perseguição de motos. As motos, elas não têm pra mim a velocidade que elas tentam se demonstrar, que elas tentam se propor. E, enfim, aquele momento ali me perdeu um pouco e eu acho que é uma pena porque o episódio acaba se encerrando dessa forma meio... encerrou de uma forma meio fraca. Mas é como eu disse, não é um episódio ruim por si só, é um episódio que ele só decai um pouco em comparação com os anteriores. A cena do trem no episódio anterior, pra mim me pegou demais, eu achei fantástico. Eu tenho vontade de só reassistir aquela sequência, porque aquela sequência ali é incrível. E aí, nesse momento, que era uma sequência também de perseguição de alta velocidade, eles não conseguiram transmitir tão bem quanto no episódio anterior. Mas, fora isso, eu acho que o episódio funciona muito bem. Um detalhe que eu não comentei foi do... Eu até tenho que ver aqui na minha cola, porque eu não lembro o nome dele, que é o Car Senten, né? Que eu não conhecia ele. Eu sei que a galera mais conhecida do universo expandido já tá comentando, porque ele é um personagem presente nesse universo expandido, ele é um personagem recorrente, então perdão aí eu não conhecer ele, mas é porque, enfim, eu ainda não cheguei a ler os quadrinhos, não vi exatamente essa outra parte, mas o que eu sei é que nos quadrinhos ele é um personagem que ele começa como antagonista, depois se torna um aliado do Boba Fett, e nesse episódio eu senti um pouco isso também. Claro, eu não conheço o background dele, todo o histórico, mas a minha sensação ficou essa. E principalmente ficou a sensação de que quando o Boba Fett liberta ele e o personagem deixa claro que a política dele vai ser diferente agora, eu senti ali uma coisa de uma parceria, de realmente esse Wookiee, esse Car Senten, não vai deixar isso por si só. Eu acho, não sei, eu acho que ele vai ser um personagem que vai voltar
numa possível batalha final da temporada. Talvez episódio seguinte, no próximo, ele não vá voltar, mas eu tenho a sensação de que ele vai ser aquele personagem que vai retornar no final, na batalha final, pra ajudar o Boba Fett. Não sei, o Boba Fett poupou a vida dele, talvez ele queira retribuir isso de alguma forma, então é interessante, mas e é uma participação bem pequena, é mais o easter egg para quem conhece o universo expandido, assim, porque no mais eu acho que ele não é um personagem com tanta relevância assim pra série, ou ele não se demonstrou até então. Mas a sequência de luta dele com o Boba Fett é fenomenal. A sequência ali, aquela pequena sequência diferente da perseguição de moto, essa sim funciona muito bem. Acho que ela tem um peso, ela tem uma brutalidade, assim, que naquele momento, sim, eu entrei em desespero, assim, eu fiquei imaginando o Boba Fett sendo arrancado e, cara, os momentos, assim, que ele bate com o bastão e finca nas costas do Carl Satan, ou sei lá, no momento que ele começa a abraçar o Boba Fett e parece que ele vai quebrar mesmo o cara, pra mim isso tudo foi muito mais forte. Mas, enfim, como eu disse, é um personagem que pode voltar ou não. E aí, o que vocês acharam desse episódio? Falei bastante aqui, espero que vocês tenham curtido também. Eu, particularmente, como eu digo, eu tô gostando muito da série, acho que esse episódio decaiu um pouco, mas enfim, é só um episódio, né? Pensando na obra como um todo, é uma obra que tá me impressionando muito. Eu tinha certas esperanças, eu tinha certas. Assim, eu tava realmente esperando uma série interessante, mas ela tá se mostrando ainda mais do que eu tava imaginando. Então, eu tô curtindo bastante. E vocês estão curtindo? Já curtiram o vídeo falando nisso? Se não curtiram, já curte aqui embaixo para que mais pessoas conheçam esse vídeo, conheçam todo esse projeto que eu tenho aqui no canal de criar uma comunidade para falar sobre todos os universos da Disney. Agora a gente tá falando sobre The Book of Boba Fett, mas em breve vai ter muita série da Marvel, vai ter outras séries de Star Wars. Então, para estar sempre por dentro, curte o vídeo aqui, mas claro, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até a semana que vem com o próximo episódio de The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett. Tchau, tchau, gente!